Meus irmãos, nessa manhã, nós retomaremos a exposição que nós temos feito no livro de Ruth. Já estamos chegando no final da exposição desse livro. Hoje pela manhã faremos a exposição no capítulo 4, já o último capítulo, dos versículos 1 ao 12. Livro de Ruth, capítulo 4, os versículos 1 ao 12. Eu peço que todos escutem atentamente aquilo que nos fala a santa lei do Senhor. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão assentados aqui e na do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpriria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, arte valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Que o Senhor nos abençoe, nos instrua e edifique as nossas vidas por meio da pregação da sua santa e bendita palavra. Meus irmãos, comumente nós falamos que o maior patrimônio que uma pessoa pode ter é um bom nome. E isso é verdade. E encontramos essa verdade até mesmo na palavra de Deus. Lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 1, é dito o seguinte: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então, é por isso que nós vemos tantas pessoas tão zelosas pelo seu bom nome. Ela sabe que as pessoas vão olhar para ela e dar algum tipo de deferência e respeito a ela por causa do seu bom nome. E no caso do crente, isso ainda é mais latente pelo fato dele proclamar por meio do seu bom nome o nome de outra pessoa. Nós que estamos em Cristo Jesus, sabemos que devemos zelar pelo nosso bom nome, porque o nosso nome está envolvido com o nome de Cristo. Então, à medida que nós nos unimos ao Senhor, professamos a fé na verdade que está na palavra de Deus, nós podemos demonstrar a glória de Cristo por meio das nossas vidas. Veja, por meio da nossa boa conduta, do nosso bom testemunho, essa verdade irá trazer luz para o nome de Cristo, ou irá ofuscar o nome de Cristo. Então, o ponto que eu quero trazer é que, de fato, nós podemos zelar pelo nosso bom nome, devemos fazer, acima de tudo, no nosso caso, enquanto crentes, porque enquanto nós zelamos pelo nosso bom nome, nós zelamos pelo bom nome de Cristo. Então, em síntese, aquilo que nós podemos ver é: se nós zelamos pelo nosso bom nome, zelamos pelo nome de Cristo. Então, percebam
que no final das contas, aquilo que nós fazemos de fato é zelar pelo bom nome de outro, do Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Na nossa exposição de hoje, nós veremos algo interessante. Nós veremos Boaz buscando suscitar o nome de outro nome. E é justamente por meio dessa atitude de Boaz zelar pelo nome de Malom, que o seu nome se torna eternizado. Veremos que é justamente por meio dessa atitude, dessa postura de zelar pelo bom nome de outro, é que de fato o nosso nome pode ser eternizado. E nós faremos isso observando que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nome que nós devemos zelar, e o serviço à igreja dele é a forma que nós devemos atuar, devemos agir para que o bom nome de Cristo seja zelado. É importante que a gente entenda o contexto dos eventos que nós acabamos de ler aqui no livro de Ruth, capítulo 4, versículos 1 ao 12. Na nossa última exposição, no capítulo 3, nós vemos como que se deu a descrição e a execução do plano ousado proposto por Noemi para unir Ruth e Boaz. Esse plano se consistia basicamente o seguinte: Ruth deveria ir até o campo de Boaz, no período da noite, se deitar aos pés dele, enquanto ele estivesse dormindo, e quando ele acordasse no meio da noite, iria perceber que aquela mulher estava aos seus pés. E é justamente nesse momento que Ruth deveria dizer o motivo pelo qual ela estava lá. Então, Ruth vai e executa exatamente o plano conforme a sua sogra lhe diz. No meio da noite, como elas haviam projetado, Boaz acorda, vê aquela mulher aos seus pés. Ruth se identifica, diz para Boaz que ele é o seu resgatador. Então, Boaz se anima com a possibilidade de se casar com Ruth. E nós vemos que aquilo que mais animou Boaz não é só porque ela era uma moça bonita ou algo do tipo, mas conforme nós vemos na palavra de Deus, no capítulo 3, versículo 1, ele se refere a ela como uma mulher virtuosa. Então, a ideia de se casar com uma mulher virtuosa salta aos olhos de Boaz, e então ele quer tomar Ruth como a sua esposa, sendo então resgatador dela. Apesar de estar interessado, de estar empolgado com a ideia de casar com Ruth, o que nós vemos é que Boaz, ele não estava disposto a cumprir o seu papel de resgatador, ao ponto de quebrar a lei de Deus. E ele fala isso de maneira clara, ao dizer que havia ainda um outro resgatador. Era necessário, então, que Boaz fosse a esse outro resgatador, ter contato com ele, conversar com ele, para que então ele pudesse entrar em ação e ter Ruth como a sua esposa. E é justamente diante desse quadro que nós vemos aqui Boaz. Boaz tem essa conversa com Ruth e vai então se encontrar com esse resgatador que tem prioridade sobre ele, para ter então Ruth como a sua esposa. Vejamos então, irmãos, como que se dá esse encontro com Boaz, com esse outro resgatador, e como que se dá os termos dessa negociação entre ele e esse outro homem. Eu peço que vocês olhem comigo os versículos 1 e 2. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ô fulano, chega-te aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se. Eu quero que vocês percebam o contexto imediato desses eventos, que Boaz vai à porta da cidade. Nos versículos 15 até o 18 do capítulo 3, o que nós vemos é que depois do diálogo entre Ruth e Boaz, Ruth volta para sua casa e fala para sua sogra aquilo que tinha acontecido naquele turno da noite, enquanto estavam os dois conversando. E a confissão de Noemi, aquilo que Noemi fala, é muito interessante, aquilo que está lá no versículo 18. Noemi fala o seguinte: espera, minha filha, até que saibas em que se darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não resolver esse caso ainda hoje. E Noemi estava extremamente certa. Boaz não perdeu tempo para buscar resolver essa situação. Ele falou para Ruth que iria casar com ela, e logo depois sai da onde estava para poder resolver essa questão com brevidade. Percebam aqui que Boaz não é o tipo de homem que fica enrolando uma moça para se casar ou coisa do tipo. Ele simplesmente diz: eu vou casar com você, vou procurar os termos e resolver a situação, e então ele age prontamente. Possivelmente, logo após Ruth sair daquele momento que estava só os dois, enquanto Ruth vai para sua casa, Boaz vai então para a porta da cidade para resolver a situação. É isso que o texto nos mostra. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Por que exatamente Boaz faz isso?
dentro do contexto da cultura do Antigo Oriente, os homens se dirigiam até a porta da cidade, que era um lugar de muito movimento, para ali então serem estabelecidos negócios. Lá era um lugar que havia uma grande movimentação e era fácil você conseguir testemunhas para observarem os termos que estavam sendo feitos em um acordo. Então, ele se dirige até lá para poderem também encontrar esse resgatador e ter as testemunhas devidas para estabelecer esse contato com o resgatador. Então, enquanto Boaz estava lá, sentado, esperando esse homem, o texto nos fala o seguinte: eis que o resgatador, de que Boaz havia falado, ia passando. Então lhe disse: ô fulano, chega-te aqui e assenta-te. E ele virou e se assentou. Já nesse momento eu quero que vocês percebam uma coisa aqui no texto. A forma como é descrita o nome desse homem, desse outro resgatador, é fulano. É um nome como se fosse, sei lá, se fosse aqui na Bahia, se o autor do livro de Ruth ia botar qualquer nome estranho, coisinho, alguma coisa do tipo. É um nome que não significa absolutamente nada. E percebam, irmãos, biblicamente, a descrição do nome de uma pessoa envolve a identidade dela. Por vezes nós vemos os nomes sendo dados para crianças sendo relacionados com algum evento da sua vida, alguma coisa histórica. Então, o nome de uma pessoa é algo muito importante. E aqui nós vemos uma coisa: o nome desse homem é intencionalmente suprimido. Não é falado sobre a identidade dele, não é falado sobre o histórico dele. É dito apenas como que se foi os termos que ele estabeleceu com Boaz aqui nessa negociação, nesse acordo. E ele chama então testemunhas para esse acordo. Nos versículos 3 e 4, Boaz apresenta o motivo daquela reunião. Por que Boaz estava chamando o senhor fulano, que eu chamarei agora ele dessa forma, e aqueles anciãos para poder resolver qual situação? É isso que nós vemos lá nos versículos 3 e 4. O texto nos fala o seguinte: disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão assentados aqui, e na deste meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Aqui é como se Boaz estivesse chamando o senhor fulano e dizendo: lembra de Noemi, a esposa de Elimeleque, que foi morar com ele lá em Moabe? Pois bem, Elimeleque morreu, e ela tem terras que precisam ser vendidas, e não pode ser vendida para outra pessoa, a não ser para resgatadores, sendo você, então, aquele que está na frente para poder resgatar essa terra. Na nossa última exposição, no livro de Ruth, nós falamos de maneira até um pouco exaustiva a respeito do papel do resgatador. E aquilo que o resgatador ganhava não era a posse definitiva sobre as terras, era uma espécie de usufruto daquele campo que ele resgatava e depois ele tinha que devolver para a família. Ou seja, o resgatador teria o direito de usar o campo até que o dono morresse. Então, o que acontecia era o seguinte: se um parente fosse o resgatador, em algum momento o campo, aquele que ele estava pagando, voltaria a ser propriedade da família que vendeu ela para o seu resgatador. E no caso que estamos analisando aqui, Noemi, se tivesse outros descendentes, o campo então voltaria para o descendente de Noemi, e não ficaria na família do senhor fulano. Ele estaria suscitando o nome de uma outra pessoa. E como nós sabemos, a essa altura da vida de Noemi, ela não poderia mais ter filhos. É isso que nós vemos lá no capítulo 1, versículo 12, no momento que ela está conversando com Orfa e Noemi. Então, nesse contexto aqui, o senhor fulano percebe uma boa oportunidade de ser o resgatador dessa terra. Veja como seria um plano perfeito. Primeiro, ele resgataria a terra, faria ela crescer, produzir bem, cuidaria de Noemi talvez por pouco tempo, Noemi já estava velhinha, e ele teria a posse definitiva sobre a terra, não haveria mais ninguém para tomar aquela terra, e então aquela terra se tornaria dos seus descendentes, e o seu nome estaria sobre aquela terra. E é diante disso que ele fala então o seguinte: eu resgatarei, é isso que ele fala no versículo 4. Então veja, aqui seria uma ótima oportunidade primeiro para ele ser reconhecido como um bom homem, um homem misericordioso. Afinal de contas, ele estava sendo um resgatador. Olha como ele estava sendo bondoso para com aquelas duas mulheres. E mais,
ele conseguiria a posse definitiva sobre uma terra. Era lucro em cima de lucro. Daria muito certo para ele. Mas, por outro lado, aqui a gente está fazendo uma análise daquilo que passaria sobre a mente do senhor fulano. Mas imagine o frio na barriga de Boaz. Vocês se lembram no final do capítulo 3, quando Ruth propõe a ele o casamento, e ele diz, vou casar com você é uma mulher virtuosa, estou empolgado com isso, e eu vou resolver a situação. Mas então esse homem, que tem a primazia sobre ele, diz, eu vou resgatar a terra. Irmãos, resgatar a terra significava levar junto Ruth. Imagina aquele frio na barriga de Boaz. Pensou, acho que o negócio deu errado aqui agora. Mas então, nós vemos uma virada na história. Versículos 5 e 6, a gente percebe a inteligência de Boaz. Ele apresentou um fato, mas ele não apresentou tudo. Agora, então, ele trata com plena clareza qual era a situação do acordo entre eles dois. Os versículos 5 a 6 nos diz o seguinte, disse, porém, Boaz, no dia em que tomardes a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpriria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Boaz aqui apresenta no versículo 5, para o senhor fulano, que esse acordo que será feito, esse resgate que será feito, não terá apenas lucro. Ser resgatador não terá apenas lucro, mas terá sobre ele também uma responsabilidade pactual. Aqui eu imagino que Boaz pegou o senhor fulano meio que no contrapé. Sabe quando o atacante vai indo para um canto para poder fazer o gol, e ele, na verdade, aproveita que o goleiro está indo em direção ao canto e chuta no outro lado? É basicamente isso. Ele vai conduzindo aquele homem para um lugar e chuta no outro lado. E aí ele percebe que não tem mais como resolver. Então, o senhor fulano percebeu que não haveria apenas privilégios de ser o resgatador. Ele teria obrigações anexadas a esse acordo de ser um resgatador e possivelmente uma futura perda anexada a ela. Então, Boaz fala que o senhor fulano, além de Noemi, a responsabilidade sobre Noemi, ele também teria responsabilidade sobre Ruth. Então, quem levasse o campo teria que levar Noemi e Ruth. Mas estar com Ruth traz obrigações pactuais. Aquele que seria o resgatador deveria suscitar descendente ao marido falecido de Ruth, que é Malom. Neste caso, então, em um dado momento da história, aquele homem teria que abdicar do seu direito sobre a terra, e a terra levaria o nome de Malom para o descendente de Malom. Então, a posse daquela terra iria para outra pessoa. Então, nos versículos 6, nós vemos que diante dessa condição, que ele teria que levar Ruth e suscitar o nome de um esposo falecido, de um outro nome, não seu próprio nome, ele retrocede na sua decisão e fala o seguinte, para mim não a poderei resgatar para que não prejudique a minha. Aquilo que tornou um entrave para o seu fulano foi justamente o fato que ele teria que suscitar o nome de Malom. Basicamente era o seguinte, ele teria que trabalhar em prol do nome de outra pessoa. Então, ele teria que estabelecer não apenas o nome de Malom, mas também o de Elimeleque. Ele teria que abrir mãos do seu próprio direito, do seu próprio nome. Mas vamos analisar ainda mais de perto as motivações para essa rejeição do senhor fulano. Veja, pense comigo. Primeiro, ele teria um custo financeiro, comprar terra. Ele teria que pagar um valor, talvez até um pouco alto, por essas terras. Depois, ele teria que cuidar de duas mulheres. Ele teria que cuidar de Noemi e teria que cuidar também de Ruth. Ele também teria o custo de cuidar daquela terra. Então, percebam que a coisa era muito séria. Ele teria muitos custos e talvez até mesmo prejuízo. E no final disso tudo, sabe o que ia acontecer? A terra ia ser propriedade de outra família. Então ele percebe que resgatar aquela terra, entrar nessa relação pactual, seria deixar de dar continuidade ao seu nome, seria deixar de dar continuidade aos seus próprios bens, à sua própria riqueza. Ele teria que, em algum momento, tirar do dinheiro da sua terra, é isso que ele fala, para que não prejudique a minha o quê? A minha propriedade. Eu terei que tirar da minha propriedade para botar nessa, para o outro nome, para o nome de Elimeleque e de Malom, ser suscitado. Já pensou que loucura? E mais, sustentar uma mulher, ou melhor, duas mulheres,
por um tempo que não se sabe exatamente por quanto tempo seria. Mas há uma ironia que está descrita aqui no texto que talvez a gente não perceba com tanta facilidade. Veja que o nome do homem que rejeita seu resgatador é o senhor fulano. Ele rejeita suscitar o nome de Malom, porque ele quer suscitar o seu próprio nome. Então, percebam que, nesse momento em que ele busca suscitar o seu próprio nome, para não suscitar o nome de Malom, o nome dele é apenas o senhor fulano. Ele não tem identidade. Ele não tem nenhuma descrição de quem ele é. Então, ele rejeita suscitar o nome de outro, mas o seu próprio nome não é descrito aqui na Bíblia. É justamente um homem que é descrito na Bíblia como uma pessoa que ama mais a si para poder do que servir ao outro. Por outro lado, Boaz parece que não está muito preocupado com isso. Ele está disposto até mesmo a suscitar o nome de Malom. E Boaz, que casa com Ruth, esse nome é lembrado. Afinal de contas, de quem que nós falamos hoje? De Boaz ou do senhor fulano? Aquele que tentou preservar o seu nome, os seus bens, tem o seu nome esquecido. E aquele que não levou em conta o seu próprio nome, os seus próprios bens, é esse que é lembrado por nós. É dele que nós falamos. E não há dúvidas que quando Boaz entra nessa relação pactual de ser o resgatador de Ruth, ele teria benefícios. Certamente o maior de todos os benefícios seria casar com uma mulher virtuosa como Ruth. Mas havia algumas perdas anexadas a isso. E ele teria que suscitar o nome de Elimeleque, né, do seu filho Malom também, e mais, ele teria que sustentar Noemi. E o que é sustentar Noemi? A gente sabe que culturalmente a gente fala que há um problema entre homens e as suas sogras, algumas mulheres também as suas sogras. Imagine então que aquilo que Elimeleque teria que fazer, ou melhor, que Boaz teria que fazer, é sustentar a mãe do ex-marido da sua mulher. Já parou para pensar nisso? É isso que ele está disposto a fazer. Então, ele está disposto a abrir mão de seus direitos, servir a Noemi e a Ruth, para que então o seu nome seja devidamente preservado e a glória de Deus seja revelada por meio da sua vida. E então, nos versículos 7 a 8, nós vemos que Boaz fecha um acordo com o senhor fulano. Vejam comigo os versículos 7 e 8. O texto fala o seguinte: este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. O acordo entre Boaz e o senhor fulano é feito. E é feito de uma forma inusitada, com trocas de sapato. Ao que parece, esse é um hábito tão antigo e que já estava em desuso nos dias em que o autor escreveu esse livro, ao ponto que ele descreveu o evento e disse o motivo pelo qual foi tido essa prática. Ele diz, olha, é porque naquela época se fazia assim. Então, havia um acordo que era feito dessa forma, e ele justamente descreve como é que era feito. Então, nos versículos 9 e 10, Boaz afirma que os anciãos que estão ali com ele são testemunhas desse acordo que ele está fazendo com o outro resgatador. Vejam comigo os versículos 9 e 10. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disso sois hoje testemunhos. Boaz fala então que aqueles homens são testemunhas do que eles estão fazendo, no versículo 9, mas, além disso, Boaz se compromete claramente em cumprir a sua responsabilidade pactual, é o que nós vemos no versículo 10. Nesse momento, ele resgata Ruth, ele diz que irá pagar o preço pela redenção dele. Ele terá algum tipo de perda do seu dinheiro, talvez do seu próprio nome, mas ele suscitaria o nome de Malom. E perceba o que está acontecendo aqui. Nesse momento está sendo firmado um casamento. Aqui é o momento do contrato, seria aqui o aspecto civil do casamento. Diante de toda a sociedade, há um aspecto civil que está sendo feito aqui. E nesse momento, o que está acontecendo é que Ruth e Noemi saem da condição de pobreza, de terem que rebuscar nos campos,
para então entrar na família extremamente rica. Boaz era um homem com muitas posses. E nesse contrato nós vemos um grande benefício para a vida dessas duas mulheres. Imagina que elas saem lá de Moabe, vão para Belém, passando necessidade, passando fome, sendo amparada pela benevolência de Boaz, mas agora acabou. Aquela vida de tanta penúria, de pobreza, acabou aqui para elas. Mas, quando nós olhamos o texto, nós podemos imaginar que apenas essas duas mulheres estão sendo beneficiadas. Mas, na verdade, por meio disso que está sendo descrito aqui no versículo 10, não é apenas o benefício para Noemi e Ruth que está acontecendo. A união de Boaz com Ruth apresenta o benefício para todas as nações. Aqui nós vemos o Senhor movendo os eventos, movendo circunstâncias para que esse casal venha se unir. E então a descendência santa, o Messias, a chegada do Messias, tão esperada, está sendo preparada pelo Senhor. E aqui eu quero que vocês vejam uma coisa. Muitas vezes nós pensamos que o Senhor age apenas por meio de grandes eventos sobrenaturais. Vemos Ele abrindo o Mar Vermelho, Rio Jordão, as muralhas de Jericó caindo, e nós dizemos, olha, se Deus fez milagre, aí sim, aí eu acredito. Aí de fato Deus está presente nisso. Mas aqui, meus irmãos, Deus está movendo coisas tão naturais, um casamento, cumprimento de leis, de regras, e Ele está fazendo uma das coisas mais sobrenaturais que a gente vê, que é manter a semente santa até a chegada do Messias. Aqui vemos o cuidado do Senhor, para que então chegue o rei Davi, e o descendente que se assentaria para todo sempre no trono de Davi, possa vir também até nós. E então nos versículos 11 e 12, nós vemos a reação das testemunhas desse acordo feito entre Boaz e o senhor fulano. Há uma grande alegria, uma expressão de grande alegria aqui nos versículos 11 e 12. Vejam comigo. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ati valorosamente em Efrata, e fazes-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Esse casamento estava gerando uma grande alegria e expectativa daquelas testemunhas. O povo que estava presente, ao olhar aquele acordo, começou a desejar que eles fossem felizes e mais, que eles tivessem muitos filhos. E eles se alegraram tanto com aquele casal. Possivelmente Boaz era um homem conhecido por sua piedade, apesar de não ter casado ainda, e Ruth também era conhecida como mulher virtuosa. Então, o povo de Deus, ao olhar aquela união, se alegra. Um homem virtuoso e uma mulher virtuosa. Um homem piedoso e uma mulher piedosa estão se unindo. E o desejo do coração deles é que viesse frutos daquilo, que viesse uma prole santa, filhos santos, filhos da aliança. E eles começam a falar de bênçãos sobre a vida de Ruth e sobre a vida de Boaz. E é isso que eu quero que vocês vejam aqui nos versículos 11 e 12. Primeiro, eles proferem bênçãos sobre Ruth. Vejam comigo. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Aqui nesse momento, esses homens citam duas mulheres, invocam sobre ela, sobre Ruth, bênçãos que estiveram sobre a vida de duas mulheres, Lia e Raquel. Por que então que esses homens citam essas duas mulheres? Essas foram duas mulheres estrangeiras que foram trazidas para o povo da aliança. E foi justamente por meio desse casamento dela, desse ingresso delas na família da aliança, que vieram as 12 tribos. Então, o que está sendo perdido é o seguinte: da mesma forma que o Senhor preservou a semente santa pelo ingresso dessas duas mulheres estrangeiras no meio do povo, que esse ingresso dessa estrangeira, Ruth, ao entrar no meio do povo, possa também suscitar a semente santa do Senhor. Então, o desejo é para que aqueles filhos que nascessem fossem filhos santos, filhos que servem ao Senhor, que dessem continuidade ao povo de Deus. Mas mal sabem esses homens que aquilo que está sendo preservado não é apenas uma semente da aliança, mas a semente da mulher, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente,
por meio desses eventos que está sendo descrito aqui, o Senhor está preparando tudo para a chegada da semente santa, daquele que nasceria para esmagar a cabeça da serpente. Então, por um lado, eles proferiram bênção sobre a vida de Ruth, mas em segundo momento, lá no finalzinho do versículo 11 e no versículo 12, eles proferem bênçãos também sobre a vida de Boaz. Vejam comigo. E tu, Boaz, arte valorosamente em Efrata, e fazes-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Aqui eu peço que vocês percebam comigo, basicamente duas coisas que eles falam ao proferir essa bênção sobre Boaz. A primeira coisa que nós vemos é o interesse dessas testemunhas, que o nome de Boaz fosse afamado. Veja, aquilo que eles falam no final do versículo 11, é que Boaz arte valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Perceba, logo o homem que não está preocupado com o seu nome. Boaz não está preocupado em suscitar o seu nome, mas suscitar o nome de Malom, de Elimeleque. E é justamente para esse homem que os testemunhos estão dizendo que o teu nome seja afamado. Conseguem perceber como essa bênção está chegando sobre a vida de Boaz? Que de fato é o nome dele que teve fama. O nome dele foi que mostrou o homem piedoso, o homem que se submetia ao Senhor. E isso aconteceu, porque hoje nós falamos dele. É de Boaz que nós estamos falando. E falamos dele como alguém que aponta para Cristo Jesus. O nome dele se tornou famoso. E mais, no versículo 12, vemos um segundo ponto que nós podemos perceber nessa bênção, é que essas pessoas do portão evocam uma história bem complexa, que é a história da origem do povo de Judá. Primeiro, eles falam do nome famoso de Elimeleque, ou melhor, de Boaz, e agora também eles citam a história do povo de Judá. Veja, Judá é uma das 12 tribos de Israel, de quem viria especificamente o Messias. E essa história descrita aqui no versículo 12, ela está presente lá em Gênesis capítulo 38, onde é descrito a terrível história de Judá e Tamar. Tamar era uma mulher viúva, que teve que se disfarçar de prostituta para poder se deitar com o seu sogro, para que então pudesse engravidar e ter o seu filho. E é justamente dessa história estranha, muito complexa, é que nós vemos nascer o descendente de Judá, é que vemos nascer a nação de Judá. E certamente eles se lembravam daquela história terrível, e como o Senhor produziu bênçãos. Como um homem, lá em Gênesis capítulo 38, que foi Judá, não quis cumprir o seu papel de resgatador, não fez com que Tamar fosse devidamente cuidada, e então isso gerou bênção na vida do povo de Deus, ainda que por meio de uma história terrível. Porém, aqui é um pouco diferente. O desejo é para que Boaz, enquanto resgatador de Ruth, tenha uma descendência, tenha filho, mas os termos não são mais o mesmo. A coisa não é descrita de uma forma tão feia como nós vemos lá em Gênesis capítulo 38. Mas um ponto une a história de Gênesis capítulo 38, da união de Tamar e Judá, com a história bonita e bela de Ruth e Boaz. Ambas histórias suscitam o resgatador de Israel. Ambas histórias trazem glória para o povo, para o Senhor Deus e pela forma como Ele salva o seu povo. Mas algo que eu quero que vocês percebam aqui. O episódio citado aqui mostra como o Senhor utiliza até mesmo eventos terríveis na história do seu povo para trazer salvação, para que seu povo seja cuidado, para que seu povo seja devidamente instruído. E tal como foi na história de Judá e Tamar, a nossa história, por vezes, pode passar por episódios feios, estranhos, mas que, no final das contas, geram famílias que servem ao Senhor. Já parou para pensar? Que mesmo em meio a erros que nós cometemos, mesmo em meio a mancadas, o Senhor ainda assim Ele é gracioso e faz com que uma semente santa possa ser gerada, mesmo em ambientes completamente hostis. Ambientes de pessoas que não estão cumprindo aquilo que a lei de Deus fala, mas o Senhor está preservando a sua semente santa, e assim Ele tem feito. Então o ponto é, em meio a histórias terríveis, o Senhor continua sustentando o seu povo. É por meio de história de pecadores normais, como eu e você, que o Senhor está agindo na história do seu povo. E percebam, irmãos, que história é mais terrível?
do que um homem completamente inocente, que nunca pecou, ser levado para a cruz do Calvário? Que história é mais terrível do que ele ser blasfemado, xingado, cuspido, apanhando, sendo levado para a cruz do Calvário? São histórias feias, histórias de pecadores, que o Senhor conduz para que a sua semente santa seja preservada. Então, por isso, se você tem sofrido com, às vezes, algum peso da sua história, da sua família, e você pensa, que história terrível, que coisa terrível, mas sabe que no meio de histórias terríveis, o Senhor consegue suscitar uma semente santa, Ele consegue suscitar a glória para o seu Filho. E é isso que nós vemos descrito aqui. Então, meus irmãos, eu quero concluir a nossa exposição com algumas aplicações. A primeira aplicação que eu quero trazer para nós é que a maneira correta de fazermos para nós um bom nome é através de nos oferecermos em serviço sacrificial a Cristo e à igreja. Veja aqui como Boaz, aquele que atua como um tipo de Cristo aqui no texto, ele abdica de muitos privilégios que ele poderia ter, até mesmo de parte da sua riqueza, para servir a outros, para servir aquela mulher, Ruth, para servir a Noemi. Por outro lado, aquele que pensou só em si, em fazer o seu nome grande, em ter os seus interesses em primeiro lugar, o senhor fulano, ele tem o seu nome completamente esquecido. E por vezes, irmãos, nós não nos assemelhamos a Boaz. Por vezes nós nos assemelhamos ao senhor fulano, que está sempre preocupado com aquilo que nós iremos ganhar. Nós queremos apenas o lucro, nós queremos que o nosso nome cresça, nós não queremos fazer nada da igreja se as pessoas não estiverem de olho, nós não queremos fazer nada de bom para os outros se todo mundo não estiver de olho, porque no final das contas, nós queremos a glória para nós. Percebam, irmãos, que aqui Boaz, ele mostra claramente que o nome de uma pessoa, ela pode ser eternizada à medida que ela abre mão de si mesmo, à medida que ela abdica de seus próprios direitos, de se fazer crescer, é que Deus faz com que o seu nome se torne grande. Veja se não foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Em Mateus 16, os versículos 24 e 25, nos fala: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. À medida que nós perdemos a nossa vida, à medida que nós abrimos mão da nossa vida para que o nome de outro possa ser suscitado, à medida que nós abrimos mão da nossa vida, do nosso direito, possível direito, para que o nome de Cristo Jesus seja exaltado, aí sim nós colocaremos as coisas nos seus devidos lugares. À medida que nós servimos a igreja, à medida que nós olhamos para aqueles que necessitam de cuidado no meio do povo de Deus, aí sim nós estamos fazendo o nosso nome de conformidade com aquilo que o Senhor Jesus requer de nós. A segunda aplicação que eu quero trazer para nós é que nós devemos seguir o perfeito exemplo de Cristo no serviço a Deus e da igreja. Veja, o desprendimento do serviço do coração de Boaz o coloca de maneira inesperada na história da redenção. E o nosso Senhor Jesus, aquele que Boaz aponta, nos ensinou a se esvaziar em serviço ao Pai e à igreja. Veja, o Senhor Jesus não é aquele que ensina algo e não coloca em prática. Ele simplesmente não nos ensinou a abrir mão da nossa própria vida para que o nome dele possa crescer, sem que com isso ele não nos ensinasse antes que ele mesmo o faria. Ele se colocou em uma situação difícil e custosa para ser o nosso resgatador. Ele não se preocupou com a sua própria glória, em primeiro lugar, mas ele se preocupou em servir ao povo de Deus, a servir a igreja. Ele colocou-se numa situação muito mais difícil do que a de Boaz. Ele se fez homem, sendo Deus, ele se humilhou, e tudo para o nosso benefício. E veja que grande prejuízo o Senhor Jesus Cristo teve. E mais, ele colocou o seu nome em risco muito mais do que Boaz. Esses homens começaram a dizer: que o seu nome seja grande, Boaz, que o seu nome seja grande. Ainda que Boaz estivesse pagando um preço, havia pessoas dizendo: que nome grande que você vai ter. Mas o Senhor Jesus Cristo, enquanto ele abdicava dos seus direitos de Deus, se humilhando na cruz do Calvário,
ele estava cumprindo a lei do Senhor, cumprindo as exigências da lei, e então as pessoas olhavam para ele e diziam: você não salvava as pessoas? Por que não se salva agora que está na cruz do Calvário? Enquanto ele estava vivo, ele foi chamado de endemoniado, embusteiro, beberrão, amigo de pecadores. Que nome mais blasfemado foi do que o nome do Senhor Jesus Cristo? E em tudo isso, ele estava buscando servir ao Pai e à sua igreja. Ele se esvaziou de si para mostrar para nós que a forma que nós temos de preservar o nosso bom nome é se nós fizermos com que o nosso nome glorifique ao nome dele. E é isso que ele quer nos ensinar. A terceira aplicação que eu quero trazer para nós é sobre o desejo das testemunhas, descrito aqui nos versículos 11 e 12. O desejo dessas testemunhas, no final do nosso texto, mostra a expectativa que deve estar presente nos corações dos crentes quando se casam no Senhor, e também daqueles que veem um casal de crentes se casando. Vemos que essas testemunhas começam a desejar que haja uma semente santa dos servos de Deus, como eles se alegram com a possibilidade de que dali haveria de nascer pequenas crianças que serviriam ao Senhor Deus. E como hoje se perdeu isso de vista, como hoje não se tem mais a ideia que os filhos são herança do Senhor, de que o casamento pode produzir bênçãos, sejam por meios naturais ou por meio de adoção, afinal de contas, nós somos filhos adotivos de Deus Pai, por meio de Cristo Jesus. Mas o fato é que a união entre um homem e uma mulher no Senhor produza frutos, que produza filhos da aliança, pequenos que servem a Deus, e faremos isso até que o Senhor Jesus Cristo volte. Essa é a confiança que deve estar presente no coração daqueles que se casam. E mais, talvez eu esteja me dirigindo aqui a pessoas que já têm filhos, e eu creio que esse texto também fala a respeito da expectativa que pais têm em relação aos seus filhos. Talvez o seu desejo seja que seu filho seja um homem grande, um homem rico, talvez um homem bem-sucedido na sociedade. Mas eu quero falar para você que o maior desejo que você deve ter em relação ao seu filho é que o nome dele seja levado juntamente com o nome de Cristo Jesus, que aonde ele for, fazendo seja o que for, que ele glorifique o nome de Deus. Seu filho pode ser um homem bem-sucedido, um homem extremamente rico, mas se o nome dele não estiver caminhando ao lado do nome de Cristo Jesus, saiba que seu filho será a pessoa mais infeliz da face da terra. À medida que ele servir a Cristo Jesus, aí sim, ele será de fato uma pessoa relevante na história da redenção. A quarta e última aplicação que eu quero trazer é que a melhor maneira de nós garantirmos a eternidade do nosso nome é através da nossa união com Cristo. Meus irmãos, aqui nós vemos que Boaz, como um tipo de Cristo, apontava para um nome mais excelente, que era o do seu Salvador. Assim também, todos nós que buscamos de alguma forma termos o nosso nome eternizado. Quem não gostaria de ser lembrado daqui a alguns séculos, como alguém que fez alguma coisa de maneira significativa? Mas eu quero lhe dizer que há uma forma de que o nosso nome seja perpetuado. Há uma forma de o nome ser lembrado por toda a eternidade, que é se nós nos unirmos a Cristo Jesus. Para que o nosso nome seja mantido, é necessário que nós nos submetamos ao nome daquele que tem um nome sobre todo nome, como nós lemos no início da nossa exposição, na nossa liturgia. O nome de Cristo deve ser exaltado. E o nosso nome, estando alicerçado no nome de Cristo, daí sim, nós iremos preservar o nosso bom nome. Essa é a forma que você tem para poder preservar o seu bom nome. E você, amigo que está conosco, que não tem Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Talvez o seu grande empreendimento, a sua grande luta, o seu grande desafio, seja fazer o teu nome celebrado entre os homens. Que as pessoas olhem para você e, na medida que aparecer, é fulano que está aqui. Que você seja respeitado, que você seja honrado. Talvez esse seja o seu desejo. Mas eu quero lhe dizer que o seu bom nome, as suas titulações, a glória que o seu nome pode ser, no momento que você morrer, não vai servir para absolutamente nada diante do Deus da glória. Mas se hoje de manhã você se submeter àquele que tem um nome sobre todo nome,
se você submeter ao Senhor Jesus Cristo, o Rei da glória, aí sim o seu nome vai ser eternizado no livro da vida, em que lá estão selados todos aqueles que foram salvos pelo nome e pelo sangue do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Por isso, então, submeta-se a Cristo e suscite o nome do seu Salvador, suscite o nome daquele que é o seu Redentor, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos fazer uma breve oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelas lições da Tua Palavra. Muito obrigado porque a Tua Palavra nos chama ao serviço incessante ao Senhor. Abençoa, Pai, aqueles que estão presentes, aqueles que nos escutam por meio da transmissão, que eles possam ser, Pai, alertados pelo poder da Tua Palavra e do Teu Evangelho, a suscitarem o nome de Cristo Jesus, aonde eles forem, que eles não levem em conta as suas próprias vaidades, os seus próprios desejos, mas que o seu interesse seja servir o Senhor Jesus Cristo e buscar de toda a sua força, que a glória de Cristo seja revelada por meio dele. Nós oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.